Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Daniel e você está aqui para mais um devocional. Eu me encontro no meu ambiente de trabalho, então você pode estar ouvindo barulhinho de fundo aí de carro, de moto, e peço perdão mediante a isso, mas é o local onde eu faço meus devocionais pela manhã e eu quero compartilhar com vocês o meu devocional de hoje. E o meu devocional de hoje, e o devocional que eu quero trazer para vocês, se encontra em 1 João capítulo 3, João capítulo 3, na versão NAA, a Nova Almeida Atualizada. E 1 João capítulo 3 vai dizer para nós assim, do versículo 1 até o 6. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o ouviu e nem o conheceu. O texto inicia falando que nós somos filhos de Deus, meus irmãos. E por essa razão o mundo não nos conhece. Quando o Espírito Santo vem até nós, ele abre os nossos olhos. Então, nós agora temos a nossa sensibilidade ao pecado. Algo que nós não temos antes, algo que os ímpios lá fora não têm. Nós cristãos temos essa sensibilidade. Então perceba, o mundo lá fora não nos conhece. Porque para eles são normal. O que para eles é normal, para nós não é. Para a gente não é normal pecar. E isso é uma das marcas que determina que nós somos filhos de Deus. Que nós fomos salvos por Ele, chamados por Ele, escolhidos por Ele. E uma das marcas de quem não é, de quem não conhece Deus, é que vive pecando. Então perceba que nós temos duas marcas. Uma marca de quem o conhece e da marca de quem não conhece. Quem o conhece não permanece pecando, não transgride a lei. Quem não conhece, esse sim permanece em pecado, continua pecando e não conhece. Ou seja, é ainda algo pior ainda para que ele continue pecando. Esse que continua pecando não conhece Deus. E meus irmãos, nós conhecemos, nós fomos chamados para isso. Nós entendemos quem Ele é mediante o que nós temos na Bíblia. Nós temos como usufruir da pessoa de Deus através do que Ele nos deixou. Está aqui, ó, nossa Bíblia Sagrada. As obras feitas no passado através de homens. E hoje Ele quer fazer também através de nós. Nós não podemos, a marca que Deus nos deu de sermos filhos de Deus, é de não permanecer no pecado. Se permanecemos, nós não conhecemos. Meus irmãos, se tem algum pecado que você continua, vícios, meus irmãos, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos conceda força para vencermos, porque a marca de um filho de Deus é não estar transgredindo a lei. Veja, meus irmãos, sabemos que nós continuaremos pecando nesse mundo, mas aqui eu me refiro a pecados aqueles que nós temos total consciência de que cometemos, pecados muitas das vezes que se tornam vícios, sabe, adultério pelos olhos, coisa essa que tanto homens como mulheres fazem, mas os homens fazem de uma maneira muito maior, imoralidades, pornografia, masturbação, algo que hoje atinge não só os homens, mas as mulheres também. O pecado do palavrão, meus irmãos. O pecado da omissão, da mentira.
essas coisas precisamos abandonar, porque a marca de um filho de Deus, como João aqui está descrevendo no capítulo 3, é não pecarmos. Ainda não foi manifesto tudo aquilo que nós iremos ser em Deus, mas nós já temos uma porçãozinha pequena do que nós seremos na glória junto com o Pai. Ainda não se manifestou o que há de sermos, há de ser manifesto junto ao Pai. Meus irmãos, precisamos buscar isso para nós. Precisamos se atentar aos detalhes dos pecados que nos está ao nosso redor. Volta e meia nós caímos. Sabe, Cristo foi tentado por Satanás e nós não precisamos de um Satanás no nosso pé. Ele não precisa vir pessoalmente como ele fez com Cristo. Mas aquilo do seu sofá, se você chutar da sua cama, você larga aquele palavrão. E precisamos, meus irmãos, entendermos que isso não é uma marca de um filho de Deus. Fofoca não é uma marca de um filho de Deus. Enganar, trapacear, não é a marca de um filho de Deus. Precisamos abandonar tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Porque todo aquele que permanece no pecado nem o conheceu, não conhece Deus. Às vezes nós temos alguma construção de um Deus falso. Achamos que estamos servindo um Deus verdadeiro, mas não estamos. Estamos até dentro de uma igreja, de um templo, achando que estamos servindo Deus, Criador dos céus e da terra, mas nós não estamos, porque vivemos e continuamos em pecado. Criamos ídolos e mais ídolos. Meus irmãos, a marca de um filho de Deus é não viver no pecado. Meus irmãos, a marca e o que eu posso falar para vocês para podermos fugir do pecado, eu acho que duas coisas muito óbvias. Primeiramente, a palavra de Deus. Ela é o alimento para fortalecer a nossa espiritualidade. Porque assim como você precisa alimentar a sua carne, você como filho de Deus, como alguém que não está mais morto, mas vive, precisa alimentar. Se você está vivo em Cristo, você precisa alimentar a sua carne. E orar, meus irmãos, precisamos aprender a orar, conversar com Deus. Precisamos falar com Ele, levar nossas fraquezas, os pecados que nos acorrentam até Ele, para que Ele nos conceda força para vencermos. Mas não só isso, meus irmãos. Aqueles pecados que, como a pornografia, muitas das vezes nos acorrenta, nós precisamos fugir dela. Se você utiliza através do seu celular, do seu computador, meus irmãos, precisa colocar limites, precisa evitar levar para alguns certos lugares. Se a roda da fofoca é entre suas amigas, abandone suas amigas. Elas não são filhas de Deus se elas estão te levando para esse caminho. Elas estão te afastando dele. Se você tem a sua gatonete, a sua luz lá, com o gato lá, você precisa tirar, meus irmãos. E qualquer outro tipo de trapaça. E tantos outros pecados. A mentira, o palavrão. Se você cheira, se você é viciado em bebidas alcoólatras. Meus irmãos, o Filho de Deus não permanece pecando. Precisamos compreender isso de uma forma eficaz em nossas vidas. A marca de um Filho de Deus é não permanecer em pecado, porque nós já desfrutamos de uma porção do que é de ser manifesto lá com o Pai na glória. Meus irmãos, que possamos realmente termos e sermos filhos de Deus. E essa oração que eu quero fazer com os meus irmãos, curve sua cabeça, feche seus olhos na sua casa. Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã que está iniciando.
se seus filhos estão assistindo também à tarde, à noite. Nós te agradecemos por tal dia que não desce, Senhor. Oh Deus, que esse início de semana, esse ano que está para terminar, Pai, que possamos estar contigo, Pai. E que a gente não venha esperar que a mudança venha vir só o ano que vem, só quando virar o ano, mas que a mudança venha começar agora, Pai. Que a Tua palavra venha ser eficaz em nossa vida. Oh Deus, perdoa nossas transgressões, nossos pecados e nossas falhas. Nos ajuda, Pai, a vencermos esse império desse mundo, Pai, com a Tua força. Oh Pai, e que possamos há de ver a Tua glória, Pai, aqui, e desfrutarmos dela lá na eternidade, quando formos embora desse mundo, Pai. Oh Espírito Santo, permaneça conosco. E essa oração e devocional que eu faço nesse dia de hoje, Senhor. É isso que eu te peço na pessoa de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa conceder um excelente dia ou uma ótima tarde, talvez uma ótima noite, um ótimo fim de dia para vocês e uma excelente início de semana. Esse vídeo está sendo postado na segunda-feira de hoje. Então eu desejo uma excelente semana para os irmãos. Até a próxima, que Deus os abençoe. Amém.